Meus amigos, que Deus nos ampare para que possamos ter uma boa oportunidade de estudo. Esses ensinamentos que transpiram da espiritualidade maior para nosso amadurecimento de alma. A editora inglesa Macmillan, de Londres, publicou em 1971 a autobiografia de Leslie Flint, sob o título Voices in the Dark, em very good em português, Vozes no Escuro. Leslie Flint, para os espíritas brasileiros, ele é um solene desconhecido. Dificilmente alguém vai dizer assim, eu conheço o trabalho de Flint. Eu já fiz esse teste e as pessoas revelaram desconhecer o assunto. Leslie Flint foi, sem sombra de dúvida, o médium mais extraordinário na especialidade de voz direta, que é um fenômeno de efeitos físicos. No nosso grupo, nós aprendemos com os mentores espirituais e exercitamos alguns trabalhos de voz direta. É um trabalho muito interessante, mas muito convincente. Na voz direta, os espíritos materializam apenas o aparelho fonador. Então há uma economia formidável de material ectoplásmico para que o fenômeno se processe com um dispêndio mínimo e garantindo uma qualidade muito boa. Tangenciando um pouquinho o assunto, devo dizer aos amigos que nós também usamos essa técnica nos planos espirituais. Os espíritos em maior dificuldade, em maior sofrimento, eles não conseguem enxergar, ter mais ínfimo contato com os espíritos mais adiantados. Então usa-se o material ectoplásmico do corpo espiritual de alguém presente que tenha exercitado esse trabalho e se faz a materialização de uma garganta, de um aparelho fonador, para que os espíritos de menor nível possam receber uma mensagem de uma instância maior. Mas voltando ao Sr. Leslie Flint, ele foi uma criatura assim extraordinária e seria ocioso fazermos uma comparação entre Chico Xavier e Leslie Flint. Há muitas semelhanças. O que nos traz uma convicção de que há um planejamento, porque não é possível que tudo isso seja obra do acaso. Quem é o acaso? O acaso não é nada nem é ninguém, e nada e ninguém pode fazer um planejamento extraordinário como tudo isso que nós observamos no estudo da mediunidade. Então Leslie Flint, como Chico Xavier, ambos nasceram em cidadezinhas do interior. Leslie Flint no interior da Inglaterra e o Chico Xavier em Pedro Leopoldo, que à época era uma vila no interior de Minas Gerais. Ambos, coincidência muito grande, estudaram até o 4º ano do grupo escolar da prefeitura local. Chico, Pedro Leopoldo, Flint no interior da Inglaterra. Nasceram pobres, viveram pobres, morreram pobres. Dedicaram, assim, toda a vida à obra da mediunidade. Chico Xavier, como psicógrafo,
e Leslie Flint em Voz Direta. Ele chegou a fazer alguns trabalhos assim de materialização, né? Mas não era o seu compromisso com a mediunidade. O Flint, ele nasceu no interior da Inglaterra, praticamente não conheceu, o pai ele não conheceu, e a mãe foi uma moça que só fez ser aquela reprodutora, né? Após o nascimento do menino, ela era muito jovem, entregou a mãe, o menino, e foi gozar a vida, como ela mesma disse. Então ele foi criado pela avó materna, que era uma senhora analfabeta, mas de rígidos valores morais, muito rigorosa com isso. O Chico viveu 91 anos, mas nos últimos anos ele estava realmente muito acabado e dedicou um pouco mais que 60, 61 anos à mediunidade. Flint dedicou 35. E quando ele passou dos 60 anos, ele resolveu escrever suas memórias, para não deixar aquela bagagem se perder. E é uma razão. Claro que tudo isso é inspirado pela espiritualidade. O trabalho do Chico era um livro, e o livro se autodefine. Ninguém precisa escrever, fazer a biografia do Chico, embora tenham feito, aqui mesmo já falamos algumas vezes sobre a vida e obra de Chico Xavier. Mas o que interessa na verdade do Chico são os livros e o nosso grande amor por esse incansável batalhador do Cristo. Mas Flint, como era uma mediunidade de voz direta, as palavras morrem no ar. Então era importante fazer uma biografia. Então ele diz no seu livro Voices in the Dark, ele era um homem feliz, que fez muitos e bons amigos, diz que aprendeu muito com os espíritos, tornando-se uma pessoa melhor. Para que os amigos façam uma ideia, esse fenômeno de voz direta, ele não pode ser feito assim à luz plena. A psicografia do Chico era feita, né, quantas vezes, luz assim, está o Chico aqui escrevendo, não sei como o Chico não cansava de escrever tanto. Os amigos terem uma ideia, ele escreveu 419 livros, fora alguns com coautoria e mais, pelo menos uns 50 livros sobre o Chico Xavier. Então, o Chico foi exportando. Então, Flint escreveu as suas memórias e ele se queixava de que com as igrejas ele não sentiu apoio nenhum. Muito ao contrário, os seus mais ferrenhos adversários eram justamente os religiosos tradicionais. Nós, como dizíamos, é uma característica mediúnica que não pode ser feita assim, à luz plena. Então foram feitos, e mais tarde, no grupo que ele participava, apareceu lá um cavalheiro que era um estudioso do assunto e que orientou alguns recursos que melhoraram muito o trabalho. Os amigos fizeram uma ideia de bolar uma cabine que bloqueava totalmente a luz e um microfone perto da cabine. Então, o resto podia ficar iluminado desde que o médium ficasse protegido da luz. Mas para os amigos fazerem uma ideia, as vozes que apareciam, elas eram claras, objetivas, e um detalhe importante, tinha o timbre da voz da pessoa falecida, os seus maneirismos e a sua cultura
Então, quando vinha lá alguém, eu vou citar um exemplo prático, um dia chamava-se, Flint fundou uma instituição de nome Templo da Luz, perto de Londres. Eu estou queimando algumas etapas porque o assunto é muito palpitante, mas o relógio não para, né? Flint começou o seu trabalho naquela cidadezinha do interior da Inglaterra, mas o trabalho cresceu tanto que ele teve que se mudar, junto com os amigos, para as vizinhanças de Londres, que à época já era uma grande cidade, como é hoje, né? Londres é uma cidade imensa. Então, só para citar um exemplo prático, ali chegava muita gente, e os espíritos se manifestavam em voz direta, e ninguém tinha controle sobre aquilo, muito menos o médium. E na assistência tinha um senhor incógnito. Eu estou citando só um exemplo, os amigos fazerem uma ideia. Ninguém sabia quem era. E eis que surge a voz de um jovem e que começa a conversar com aquele senhor. E na conversa todos viram que ele era um famoso escritor de nível internacional, e aquele espírito que se comunicava era o seu falecido filho. Então vejam, amigos, conversando aquelas particularidades entre pai e filho, e com os modos do rapaz na língua local, e os assuntos que só o pai e o filho sabiam. Como Leslie Flint, numa cabine fechada, podia saber que tinha ali um senhor com essa característica, um grande escritor. Então ele fez uma solene descoberta. As vozes falavam na língua local, às vezes em línguas estrangeiras, e falavam às vezes em línguas mortas, cujas gravações tiveram que ser submetidas a especialistas naquelas línguas para que eles fizessem a tradução do texto apresentado pelo Espírito. Então, meus amigos, vejam bem, Leslie Flint, se ele fosse brasileiro, ele falaria fumo e vortemo. Mas, claro, no inglês é diferente, né? Então, ele era uma pessoa simples, rústica. E como iria, por exemplo, numa certa feita, ele fez uma apresentação na TV inglesa, que foi assistida por milhões de pessoas nas ilhas britânicas e Europa, uma transmissão simultânea. E qual foi a voz que se apresentou? Do ex-ministro da Justiça da Inglaterra, que era um intelectual, que fez um belíssimo discurso naquela verborragia extraordinária dos juristas da época, pedindo que fosse banido da legislação inglesa a pena de morte, que era um resquício da barbárie. Então, meus amigos, você falar numa rede de televisão já é uma coisa complicada. Imagine naquela linguagem erudita. Então, Leslie Flint ficou assim, feliz da vida ao ouvir aquele discurso culto de um homem de uma formidável bagagem intelectual e jurídica, a criticar as leis inglesas no que diz respeito à pena de morte. Então isso, todos esses fatos, haveria de mexer com os inimigos do Espiritismo profundamente. Apareceram assim críticas muito engraçadas. Os críticos disseram que as vozes não existiam, era apenas um efeito hipnótico, que as pessoas iam ali e Leslie Flint usava todo aquele auditório como um sujeito e imprimia vozes que não existiam. Os cientistas americanos gravaram milhares de vozes
E aí também surgiu, não. Mas aquele gravador, certamente, ele tem um subconsciente. Ele ficou sugestionado e gravou o que não existia. A piada, né? Vocês podem rir a piada. Acho fantástico, no momento que você grava, dizer que é um efeito hipnótico, o gravador não é hipnotizável. Pelo menos aqui em Moema não é, né? Eu sei que Santa Maria, Tatuapé seja diferente, mas aqui no nosso bairro não é. Outra coisa, vozes que falavam em outras línguas, vejam, Leslie Flint era uma pessoa simplista, simplória. Ele falava um péssimo inglês, porque era uma pessoa de baixa cultura, era um sujeito do povão, lá das brenhas da Inglaterra. E como aparecer textos gravados em outros idiomas? Algumas pessoas disseram que ele era um ventríloco. Vocês sabem o que é ventríloco? Aquele do boneco, assim, que parece que é o boneco que fala, né? O cara esconde assim a boca e o boneco fala. Então ele era um ventríloco. Assim, coisas. E que era tudo assim, fraude. E os cientistas, especialmente os pesquisadores americanos, fizeram uma série de testes para jogar por terra e mataram um a um esses argumentos. Para os amigos fazerem uma ideia, um dos testes que eles fizeram foi colocar no pescoço de Leslie Flint um aparelho chamado laringofone. O laringofone, ele é um microfone, mas você pode colocar ele assim, ao lado de um canhão e dar um tiro que ele não reproduz nada. Você põe um alto-falante a uma distância grande e põe o laringofone, que é um canhão, dá um tiro, o alto-falante não faz nada. Mas no momento que você junta, conecta, pressiona o laringofone contra a laringe da pessoa, aí o alto-falante fala. Ele então só capta as vibrações sonoras no contato com a laringe, isso é o laringofone. Então o que os cientistas fizeram? Colocaram um laringofone no pescoço do seu Flint. Ataram a sua mão com cordas, um lacre e um papel colado com a assinatura dos cientistas. E colocaram o alto-falante ligado àquele laringofone no local distante. E lá ficaram dois cientistas monitorando. E aí as vozes chegaram, falaram, pintaram os canecos, o alto-falante de controle não deu um pio. Então não era Leslie Flint que falava, eram os espíritos. Eles formam uma garganta um pouco acima da cabeça, do lado esquerdo do médico. E é essa garganta que é invisível ao olho nu. Eu nunca fui lá com o dedinho para ver se ela deve ter alguma massa, algum contato, mas era assim que funcionava. Vejam só, amigos, aquelas pessoas, aquelas vozes, apareciam vozes masculinas, vozes femininas, vozes de criança, de adulto, de idosos, vozes com seu timbre, e era isso que era o mais importante, era o timbre de voz, porque assim como a impressão digital, cada voz tem um timbre. Existem rigorosos estudos, não há duas vozes absolutamente iguais, há harmônicas que se espalham do aparelho fonador, que são particulares de cada pessoa. Então, a pessoa, para o ouvido humano, que não é perfeito, alguém pode imitar uma voz, mas não fica igual. Um exame técnico vê que há uma diferença. Então, as vozes, os timbres de vozes são como impressões digitais, o que constou nos laudos dos cientistas que estudaram o fenômeno Flint. E vejam só, amigos, era uma coisa assim, uma aventura que não tem tamanho. Nós vivemos isso no nosso grupo e sabemos o que isso causa de emoção.
Então, era muito comum, todas as sessões, apareciam pessoas que eram agraciadas com a comunicação dos seus entes queridos. Houve uma das experiências de Flint, foi muito interessante. Havia um espírito que era um jovem piloto da RAF, Real Air Force, Força Aérea Inglesa. Esse rapaz morreu na guerra da Alemanha e deixou os pais assim, muito sofridos. E é isso que ele surge na reunião de Flint e pede que gostaria de conversar com os pais. Interessante que na reunião havia um dentista que havia sido dentista desse piloto e não sabia que ele tinha falecido na guerra. E disse: olha, eu sei quem são os pais desse rapaz, reconheci sua voz. E aí, na reunião seguinte, eles trouxeram aquele casal amargurado, sofrido, com o falecimento do seu único filho. Então o espírito de Arthur Conan Doyle, por voz direta, deu uma série de orientações para os pais, para que eles compreendessem o fenômeno. Então, o rapaz veio e conversou com os pais. Meus amigos, foi assim uma noite memorável, uma felicidade imensa daquele casal, especialmente daquela mãe. E no final ela deu uma declaração: acabaram-se as minhas amarguras. Meu filho vive. Onde ele vive? Eu não sei explicar, mas vive. Ouvi sua voz. E eles conversaram temas que só eram do conhecimento dos pais, todos aqueles aspectos particulares de família vieram à luz naquela conversação. Quem saberia fazer isso? Quem conheceria tais particularidades? E novamente a questão dos maneirismos e do timbre de voz. Surgiram algumas pessoas que diziam: ah, mas isso é o Flint que faz isso. Tudo isso é ele que faz. Então vejam, amigos, atribuíram o médico, é como o caso do Chico. Falando redondo, o Chico escreveu 500 livros. Cada livro, as primeiras edições eram esgotadas no prelo. Os livros ainda não tinham ido para as livrarias e aquelas edições já estavam esgotadas. E todos os livros do Chico foram best-seller e deram um banho a nível mundial. Aí depois veio o Chico e não aceita um centavo daqueles livros. Doou todos os direitos autorais para instituições filantrópicas. E dizia ele: os livros não são meus. Então vejam só, teria o Chico a astúcia, a competência, visto de um lado, de escrever todos aqueles livros maravilhosos, e por outro lado, ser tão estúpido não ficar com os louros do trabalho. A mesma coisa, Leslie Flint, ele dizia a mesma coisa. As vozes não são minhas, elas dizem o que querem. E Leslie Flint foi uma criatura extraordinária, honradíssima. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Não enriqueceu com o trabalho mediúnico, porque aqueles que cobram, que ganham, são farsantes. Porque os espíritos esclarecidos não se prestam a apoiar aqueles que vendem a mediunidade. Logo no começo das suas experiências, Leslie Flint teve, como dissemos, a sua primeira experiência na casa da sua avó. Está a sua avó conversando com uma tia. E o menino estava ali, ele tinha 7 anos de idade. Chico nasceu em 1910, Leslie Flint nasceu em 1911. Coincidência, né, amigo? Puxa, que coincidência. Em 1918, aos 7 anos, ele vê a sua avó conversando com a sua tia a respeito de um tio
e tudo fechado, o tio entra na cozinha. Um homem. Ele vai. Um homem. Vestido normalmente, calçado. Com cara, cabelo, orelha, nariz, boca, dentes e tudo mais. Ele não sabia explicar. Mas como ele era um menino de 7 anos, e isso foi em 1918, no verão de 1918, e foi justamente em 1918 que em Belém do Pará materializa-se o primeiro espírito através da mediunidade da Dona Ana Prada. Coincidência, né? E justo nessa época estão os espíritos inspirando Monteiro Lobato para a publicação do livro notável A Menina do Nariz Arrebitado, que foi um estouro de publicidade, foi um best-seller, publicado e ilustrado em belíssimos coloridos pela primeira vez no mundo pelo Di Cavalcanti, o célebre pintor. Por acaso, né? E Chico Xavier estava começando o seu trabalho mediúnico, meus amigos. Coincidência, né? É óbvio que há uma inteligência, inteligências notáveis, conduzindo esses valores para provar ao homem, os que quiserem, de que a imortalidade da alma é inquestionável. Então vejam só, amigos, esses fenômenos nos mostram de que nós não vamos morrer, de que nós vamos viver eternamente, graças a Deus. Não vamos virar pó no sepulcro, nem nós, nem os nossos entes queridos, nem as pessoas que amamos, nem aquelas pessoas admiráveis que muito respeitamos. Eu citaria os grandes escritores, os grandes cantores, os grandes pintores, os grandes escultores, todas aquelas criaturas que nos maravilharam, que deixaram seus nomes nas páginas da história. Não seria bem triste que eles virassem pó no sepulcro? A gente ouve os noturnos de Chopin, que mexe assim, as vibrações de Chopin entram na nossa alma. A gente fica assim, embevecido. Poxa, eu não quero que uma alma dessa tenha virado pó do sepulcro. Eu quero que ela continue existindo, continue vivendo, e assim, todos aqueles que iluminaram a humanidade com o seu talento. Mas aparece aqui dizendo, não, as vozes de Flint existem, mas é um demônio que faz isso. O que eu acho engraçado é o seguinte: milhares e milhares de pessoas que eram céticas, descrentes, ao ouvirem as vozes de Flint, se tornaram crentes, passaram a acreditar em Deus. Pelo que eu ouço a teologia dizer, a bolorenta teologia de um passado que já vai longe, dizer que o demônio disputa com Deus as almas dos filhos do Criador. Então, há uma queda de braço. Deus puxando umas almas para si, o demônio outras para ele. E ele, então, em vez de já ficar com aqueles céticos, descrentes, materialistas, vai ajudá-lo a se tornar crente em Deus. Eu não entendi. É um tiro no pé, como se diz, né? Então, meus amigos, a obra de Leslie Flint é um verdadeiro encantamento. Ele estava no começo da sua obra. Ele começou a participar como médium de uma instituição espírita na Inglaterra. E quando terminou a sessão, ele foi para casa, a casa da vovó, que é um lugar ótimo para ir morar, né? Com a vovó. Ele chegou em casa, tinha uma carta para ele. A avó de Leslie Flint era analfabeta, então ela não ousou abrir a carta. Quando ele abriu, olhou, a carta era remetida por uma médium alemã
de Munique, dizendo num bilhetinho: senhor Flint, em anexo, uma carta para o senhor. E eu vou abrir um parênteses. O menino Leslie Flint era apaixonado pelo cinema. Era um menino que vivia com grandes dificuldades e o seu lazer, sua felicidade era o cinema. E ele era fã ardoroso daquele grande ator que faleceu em 1926, aos 31 anos de idade, Rodolfo Valentino. Vocês lembram, né? Eles eram criança e Rodolfo Valentino fazia sucesso na Broadway. Ele chorou amargamente, porque amava muito Rodolfo Valentino. Era o seu fã incondicional. E quando ele abre a carta, tinha um bilhetinho da médium. Vai em anexo a carta de Rodolfo Valentino para o senhor Flint. E foi ele que me deu o seu nome e seu endereço. Mas ficou assim perplexo, porque quem era Flint naquela época? Um menino pobre, um João ninguém. Como é que vem de Munique uma carta para ele com um texto de Rodolfo Valentino? Ele leu aquilo ali e chorou de emoção. Na semana seguinte, ele foi para a reunião espírita que ele participava. E na reunião espírita, eles usavam o método da tipologia. Está falando sobre isso aqui. Os espíritos batem. Você coloca um alfabeto, ao pé de cada letra um número. Por exemplo, uma batida é o A, 2 batidas é o B, 3 batidas é o C, 4 batidas é o D. Então, 2 ou 3 pessoas ficam anotando os números das batidas e formam as palavras simples, né? Puxa, cara inteligente. Pois bem, começa a tipologia e ela dita literalmente toda a carta de Leslie Flint recebeu de Rodolfo Valentino. Era uma prova inquestionável da comunicação dos mortos com os homens. Leslie Flint, com a sua extraordinária mediunidade, ele se convenceu rapidamente que ele era o consolo dos sofredores. Quantas pessoas ali chegavam em lágrimas, sofridas pela partida dos seus amados. E eis que esses amados voltavam pela mediunidade de Flint com o seu tipo de voz, com os seus maneirismos, com o seu idioma, com as suas particularidades, conversando com a pessoa. E eram pais, eram mães, eram amigos, cônjuges. Uma das experiências muito interessantes, teve uma dama inglesa que ela casou-se 3 vezes. Né? E ela era assim, versada em sepultar maridos. Ela casou-se 3 vezes e sepultou os 3. E eis que uma das reuniões de Leslie Flint, ela apresenta-se e aparecem os 3 maridos. A Dona Flor e seus 3 maridos. E vem aquela grande pergunta: como é que fica a mulher que teve 3 maridos no plano espiritual? Complicado, né? Principalmente 3 sogras, é muita coisa, né? Então, meus amigos, o casamento legal, aquele lá do cartório de pessoas civis, de pessoas naturais, é uma política humana, é uma regra, uma legislação puramente humana. No mundo espiritual, nós nos ligamos às pessoas que amamos, não às pessoas com as quais nos consorciamos na Terra, porque nós vemos inimigos terríveis do passado dividindo o mesmo leito, cônjuges que se odeiam e moram sobre o mesmo teto. Que nós temos muita pena numa situação dessa. É uma
lamentar, mas para reconciliar esses espíritos, a pedagogia divina às vezes une sob o teto, o mesmo teto, inimigos do passado. Meus amigos, um belo dia na sessão de Flint apareceram duas senhoras incógnitas. Ninguém sabia quem eram. Eis que surge na voz direta o rei George V e fala com elas, cita-as nominalmente. E elas disseram no seu testemunho, impossível desconhecer a voz daquele a que servimos durante tantos anos, as suas formações verbais, os assuntos tratados. E ele disse a elas, tragam aquele que me serviu com tanto denodo na próxima sessão. Na reunião seguinte, surgem essas duas senhoras, que eram duas damas palacianas, acompanhadas de um distinto cavalheiro, incógnito também. E quem aparece na voz direta? A rainha Vitória, e que o chama de James, estabelece uma longa conversação de mais de uma hora entre Sua Majestade, ex-majestade, porque, meus amigos, na pátria espiritual só tem uma majestade, que é o Cristo. O Senhor Jesus é o nosso rei, nosso amigo diletíssimo. Caem os pijamas, caem as coroas, após o fenômeno chamado morte, e bem todos aqueles espíritos que querem conservar os seus títulos depois da morte. Então, meus amigos, muitas e muitas pessoas se tornaram crentes em Deus, aceitaram a doutrina espírita pela mediunidade daquele jovem. Mas uma das mais tocantes experiências, estourou a guerra da Alemanha. A mortandade era terrível, especialmente os pilotos da RAF. E uma senhora distinta, de boa condição socioeconômica, resolveu promover uma grande reunião com as mães daqueles mortos na guerra. Então vieram mães, e para a garantia do fenômeno, elas vieram incógnitas. Então um auditório enorme, cheio de senhoras. E um detalhe é que uma delas teve um problema com o trem e atrasou-se muito. E quando chegou, já encontrou a porta fechada. E sentou-se num banco ao lado da porta. Então os espíritos manifestaram-se e deram as provas mais convincentes, e extraiu lágrimas em cascata daquele conjunto de damas, de senhoras, de mães, provando a imortalidade da alma. E ao final da reunião, aparece uma voz direta, que ela deixou a cabine e foi até a porta. Era o filho falecido daquela senhora que não pôde entrar, que estava sentada ao lado da porta, e ele chegou, bateu na porta. Mother, I'm here. I live, mother. I love you, my mother. A mãe levantou-se e reconheceu a voz do filho. E através da porta conversaram longamente para a emoção de todo o auditório. Então, meus amigos, o tempo não para e nós gostaríamos de falar sobre a obra de Flint, tantos e tantos fenômenos formidáveis, como aquela reunião no auditório de mais de 2.000 pessoas no Victoria Hall, amplamente coberto pela imprensa. Centenas de espíritos testemunharam as suas presenças, que foram recebidas com calor, com felicidade, com emoção pelos presentes. Meus amigos,
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.